Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume, de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai-a em paz. Porque aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei-o ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali farei os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após o outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que o traidor, o Filho do Homem, que o trair, o Filho do Homem. Melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu
e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: Ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpra as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote.
sentado com os guardas. Aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se do meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Veio uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o.
Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3h da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto ouvindo-o disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres, que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado,
quando soube que Jesus estava morto, chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo, escavado na rocha, e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós iniciamos hoje a nossa caminhada de Semana Santa, a nossa caminhada que vai, ao longo de toda a semana, nos propor celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E, ao mesmo tempo, as leituras desse domingo nos convidam a contemplar esse Deus que, por amor, veio morar no nosso meio. Esse Deus que, por amor, veio ao nosso encontro. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do profeta Isaías, fala de um servo que recebeu de Deus uma missão. E essa missão, diz a primeira leitura, deve se concretizar na dor, no sofrimento, no abandono. Mas isso não é fracasso. O sofrimento do profeta não foi em vão, porque resultou no perdão do pecado do povo. O texto que nós lemos hoje fala da vocação desse profeta. Talvez nem seja uma vocação profética, mas tem características de vocação profética. Primeiro, a missão que o autor recebe, vinda do próprio Deus, tem a ver com o anúncio da palavra. Versículo 4 da nossa primeira leitura. O profeta, portanto, é o homem da palavra, através do qual Deus fala. Mas para que isso aconteça, o profeta precisa estar numa íntima relação de amizade com Deus. Deve estar continuamente numa atitude de escuta à palavra de Deus, de escuta ao projeto de Deus. Só assim ele pode reproduzir aquilo que na sua intimidade com Deus ele foi capaz de aprender. Depois diz a leitura que essa missão ela se concretiza na dor, no sofrimento, mas a paixão pela palavra supera toda dor, supera todo sofrimento. A confiança em Deus, que não abandona aqueles que ele escolhe, dá ao profeta essa certeza. Ele não está sozinho. Ele tem a força de Deus. É o versículo 7 da nossa primeira leitura. Por isso, meus irmãos, a nossa missão profética, ela necessariamente passa por sermos palavras vivas de Deus. É através das nossas palavras, através dos nossos gestos, através do nosso testemunho, que o amor de Deus vai alcançar tantos corações, corações que estão aí pelo mundo perdidos, sem nenhuma experiência com a palavra. A segunda leitura que nós ouvimos, a carta de São Paulo aos Filipenses, Paulo apresenta um hino bonito à comunidade de Filipe, que era um hino que não foi escrito por São Paulo, mas era um hino muito usado nas celebrações das primeiras comunidades. Esse texto que nós lemos na segunda leitura, nós podemos dividi-lo em duas partes importantes. É o texto que nós chamamos de hino cristológico, fazendo referência a Cristo, em que nós temos um movimento de rebaixamento, de aniquilamento, em que Cristo passa de Deus à cruz, embora fosse de divina condição, ou seja,
Cristo estava no céu. Ele não se apegou a isso, não se apegou ociosamente a isso. Assumiu a condição humana, ou seja, descendo do céu e assumindo a condição humana, ele desce um degrau. Não satisfeito com isso, ele se faz escravo de todos. Portanto, desce mais um degrau. E não satisfeito em ser escravo, em ser servo de todos, diz a segunda leitura, ele morre na cruz. Ou seja, Deus deixa o céu para descer ao nível mais baixo da humanidade. Para dizer para cada um de nós que nós temos jeito, sim. Se ele foi capaz de fazer esse processo, então não importa qual é o grau de rebaixamento que eu estou vivendo hoje. O que importa é que Deus fez esse processo. E aí a segunda parte, o movimento de subida, de ascensão. Por isso Deus o exaltou. E lhe deu um poder, lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Ao qual, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra. Portanto, dá a Jesus o título de Senhor. Senhor de todo o universo. E para esse Senhor, todo joelho se dobra. Meus irmãos, a relação entre o senhorio de Cristo e a cruz estão intimamente ligados. Uma vez que Cristo só é Senhor pela sua humildade expressa na cruz. Portanto, o caminho que nós vamos percorrer ao longo dessa Semana Santa não é um caminho de perdedores, não é um caminho de fracassados, não é um caminho de saudosistas, mas é um caminho que nos conduz ao sepulcro vazio. É um caminho que nos conduz à certeza da ressurreição. É um caminho que nos conduz à certeza da vitória. É um caminho que nos leva àquela manhã luminosa da ressurreição, em que nós vamos ouvir com todo amor a voz de Jesus dizendo: coragem. Não importa a situação que nós estamos vivendo, é preciso ter coragem, é preciso acreditar, é preciso olhar para Jesus e ver em Jesus a solução para os nossos problemas. É preciso ter essa coragem de olhar para Jesus na sexta-feira da paixão, com a mesma alegria que eu olho no domingo da ressurreição. Porque não existe ressurreição sem sofrimento. Não existe Páscoa sem sexta-feira da paixão. Não existe vida nova sem dor, sem sofrimento. Depois a gente olha o nosso evangelho de hoje, que relata a paixão fundamentada em acontecimentos concretos. A morte de Jesus, meus irmãos, ela tem que ser entendida no contexto daquilo que foi a vida de Jesus. Caso contrário, nós vamos ficar perdidos. A paixão de Jesus pela palavra, a paixão de Jesus pelo reino de Deus, o fez sofrer a paixão. Sagradas Escrituras nos mostra Jesus como um homem apaixonado pelo reino de Deus. Um homem que viveu uma profunda dinâmica de acolhida, de hospitalidade, de compaixão. Foi alguém que trouxe à tona a possibilidade da alegria. Foi alguém que trouxe de volta a possibilidade da esperança em tempos propícios à apatia, à exclusão. Foi alguém que trouxe uma mensagem que coloca no centro as bem-aventuranças, principalmente dos pobres. Foi alguém que pediu que fizéssemos a partilha. Ou seja, o Evangelho vem dizer que Jesus passou por esse mundo fazendo bem. Foi alguém que foi atrás daquelas pessoas que eram excluídas pela sociedade e deu de novo a possibilidade de serem filhas e filhos amados de Deus.
Portanto, Jesus passou por esse mundo fazendo bem, anunciando a proximidade de um mundo novo, cheio de vida, cheio de liberdade, cheio de saúde, cheio de paz. Passou por esse mundo ensinando que Deus não excluía ninguém, mas que Deus estava sempre disposto a recomeçar. Portanto, a morte de Jesus, ela é uma consequência lógica do anúncio do reino de Deus. A morte de Jesus é resultado daquilo que foi a sua vida. Na cruz, nós vemos aparecer um homem novo, um homem que ama, um homem que faz da sua vida um dom para todos. Um homem que aceita com serenidade entregar-se aos projetos de Deus. Portanto, meus irmãos, contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e a entrega de Jesus, significa assumir a mesma atitude que ele assumiu. Contemplar a cruz significa solidarizar-se com aqueles que ainda são crucificados nos dias de hoje. Contemplar a cruz significa assumir com Jesus o lado daqueles que sofrem violência, daqueles que sofrem exploração, daqueles que são excluídos, daqueles que são privados de saúde, daqueles que são privados de educação. Contemplar a cruz significa assumir uma postura de denúncia contra tudo aquilo que gera ódio, contra tudo aquilo que gera divisão, contra tudo aquilo que gera medo. Contemplar a cruz de Cristo significa: eu preciso assumir um compromisso para que em pleno século 21, homens ainda continuem crucificando homens. Peçamos a Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Que ao longo dessa semana o nosso coração possa ir se configurando ao coração de Cristo. E sejamos, naquela manhã da Páscoa, homens e mulheres da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Erga seus braços. Hosana.